Olá, amigos, muito bom estar aqui com vocês, mesmo que de forma virtual. Embora seja de forma virtual, nós temos a graça de compartilhar a palavra de Deus entre família adventista de Mauá, e isso é muito bom. Em tempos difíceis que nós vivemos, de imprescindível saúde espiritual, nós mantemos o contato com o nosso Criador através do estudo da sua palavra. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre Nínive, uma história muito conhecida de vocês. Talvez vocês já, quando se fala de Nínive, já estão pensando em Jonas, em toda aquela história, mas eu quero trazer uma ótica um pouco diferente daquela que a gente sempre estuda quando estudamos o livro de Nínive. Antes de começar, vamos inclinar as nossas cabeças e vamos buscar a Deus em oração. Feche seus olhos. Pai querido, amado Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo em tempos angustiosos, o Senhor preserva o teu povo. Através do estudo da tua palavra, temos a conexão com os céus. Obrigado porque deixaste uma carta de amor para que tivéssemos fé, para que tivéssemos esperança, ó Pai. Que o Senhor possa, através do teu Espírito, abrir o nosso coração, a nossa mente e possamos compreender a mensagem presente para nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, como todos vocês sabem, Jonas recebeu uma missão dada por Deus para pregar um povo, e um povo que Jonas odiava. Muitos pregadores vêm aí falando que Jonas teve medo e por isso ele fugiu para Jope, e ele pegou um navio para Tarsis e fugiu. Eu entendo que Jonas não teve medo. Jonas, ele sabia o que Deus faria. Nós vamos ter a resposta de Jonas aqui no final do livro de Jonas, a resposta de por que ele fugiu. Mas não foi por medo. Jonas não queria que algo muito bom acontecesse com o povo de Nínive. E por quê? Quem era Nínive? Quem era esse povo? Nínive era uma cidade ali dos assírios, a capital da Assíria, né? E entende-se que Nínive ela teve uma crescente de uns tempos, depois que o império da Assíria conquistou Nínive. Ela teve uma expansão territorial, uma expansão urbana. Era uma cidade muito imponente, uma cidade maravilhosa, que até hoje os arqueólogos ficam espantados com as descobertas que são feitas em Nínive, com o tamanho, as proporções das suas muralhas, a capacidade que a cidade tinha. Eram mais de 15 canais que mantinham o abastecimento de água para a cidade, não só para consumo próprio dos habitantes de Nínive, mas também para os animais, para os imensos jardins que havia em Nínive. Nínive, de fato, era uma cidade invejável, mas de um povo muito ruim, muito mau. Por que Jonas tinha tanto ódio, aversão a esse povo? Esse povo, muito certo que Jonas viu esse povo oprimindo o seu povo, o povo hebreu. Os ninivitas eram também responsáveis por várias táticas de tortura e execuções. Uma mais famosa delas é o empalamento, onde o ser humano ali era estacado, uma estaca era introduzida na pessoa, varava essa pessoa e ela ficava ali no sol para morrer. A maldade de Nínive era muito grande. Eles adoravam Estar, que era uma deusa da fertilidade. Cultos eram prestados para essa deusa. Muitos desses cultos eram de cunho sexual, porque era uma deusa da fertilidade. E o pecado de Nínive chegou até o trono de Deus. E Deus pede então que Jonas vá dar a mensagem de advertência a esse povo. Mas algo inesperado acontece no meio dessa propagação de advertência, de destruição, de juízo divino. Algo interessante acontece com o povo de Nínive. Vamos abrir nossas Bíblias aí. Eu vou abrir a minha aqui, já está aberta. Você, na sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Jonas e vamos ler aqui no capítulo 3 do livro de Jonas. E lá diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para
percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então Jonas ele começa ali a percorrer a cidade, que era muito grande, ele precisava de 3 dias para proclamar a mensagem que vinha do céu para Nínive. E aqui no verso 5 do capítulo 3, diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem aos pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram. Olha que interessante, queridos. Se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Nota que esse povo não era um povo de Deus, não era um povo que conhecia o Deus de Israel, não era um povo que conhecia os rituais ali do sacerdócio, onde proclamavam o Messias Salvador. Não era um povo que tinha tantas mensagens entre o seu povo de redenção de um Deus criador e redentor. Mas quando esse povo, em contato com a mensagem de Deus, através do profeta Jonas, eles se converteram, eles se humilharam, se prostraram, desde o menor ao maior. E isso chega ao rei, o rei ele dá um decreto que nem os animais fossem levados aos pastos ou desse água a eles. Todos se humilharam perante Deus. E é interessante que os ninivitas, eles fizeram isso sem saber se Deus mudaria a ideia de destruir Nínive. Eles se humilharam, se prostraram, clamaram a Deus na esperança que o impossível fosse feito. E eles se converteram dos seus maus caminhos, é o que diz a palavra de Deus. Eles se converteram dos seus maus caminhos. E há algo para a reflexão: como que um povo que não era o povo de Deus, não tinha um contato com esse Deus diariamente, eles entram em contato pela primeira vez. É interessante que eu vejo, quando eu analiso esse texto, entendendo quem eram os ninivitas, como era um povo mau, por que Jonas não foi morto? Imagina, um povo muito poderoso, mau, ruim. Agora tem um profeta ali que não é dos seus, proclama uma profecia de juízo, de destruição. E eles, ao invés de matar esse profeta, eles aceitam essa mensagem. Sabe? Me faz lembrar de Jesus falando aos seus, nos dias de Jesus: ó Jerusalém, que mata os seus profetas. E você hoje? Você tem dado ouvido à voz de Deus através dos profetas que Ele coloca na sua vida? E eu digo profeta porque Deus, Ele usa pessoas, Ele usa, quem sabe, uma mensagem que você está lendo numa rede social. Quem sabe esse momento aqui que nós estamos vivendo, onde você está na sua casa. Eu não sei onde você está assistindo esse sermão, mas eu sei que Deus usa meio para atingir o seu coração. Aquele povo não rejeitou o meio pelo qual Deus atingiu o coração daquela cidade. E eles se renderam, se prostraram, se humilharam. O momento que nós vivemos é o momento que nós precisamos nos humilhar, prostrar, buscar a Deus como nunca antes buscamos. Porque muito mais estamos perto da sua vinda como outrora estivesse. Queridos, aquele povo pagão, um povo mau, se arrependeu. O que falta para você e eu verdadeiramente nos encontrarmos com Cristo? Ter uma conversão genuína e verdadeira. Porque não é o suficiente vir à igreja, não é suficiente honrar a Deus com os lábios, não é suficiente nós termos um contato tão breve, pequeno e rápido com Jesus
através do estudo da palavra, que muitas vezes é negligenciado. É necessário nos rendermos, nos humilharmos, porque nada somos. Jesus descreveu ali duas orações de duas pessoas quando entrava no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu, ele se apresenta a Deus e diz: olha, Senhor, obrigado porque eu não sou como este. Obrigado porque eu não tenho pecado, obrigado porque eu tenho trazido o dízimo, obrigado porque eu tenho guardado o sábado, obrigado porque eu vou à igreja, eu faço o que é bom perante os seus olhos. E o publicano, ele olhando, sem querer olhar para o céu, assim como fazia o fariseu, ele olha para baixo, inclina a sua cabeça para baixo, se humilha perante Deus, e ele diz: ó Pai, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. E ali ele confessa as suas falhas de caráter, os seus pecados. E Jesus, ele diz que aquele homem, aquele que se humilhou, aquele que confessou os seus pecados, aquele que reconheceu que nada é, ele saiu da presença de Deus justificado. E o fariseu não. Muitas vezes nós nos apresentamos a Deus dessa forma, achando que somos muito, achamos que somos suficientes, achamos que estamos no caminho certo e nada pode nos atingir. E desse modo nos afastamos ainda mais de Deus. Sabe, queridos, no momento que nós vivemos, onde uma pandemia tira a paz do mundo inteiro, muitas pessoas mobilizadas, algumas desesperadas, sem saber o que vai acontecer. Muitas pessoas estão suscetíveis ao encontro da palavra. Isso é bom. Mas há uma reflexão a ser feita. O povo de Nínive, ele estava perante uma mensagem de destruição. E eles se renderam, se arrependeram, se converteram e Deus desistiu de mandar o juízo sobre eles. Nós conhecemos as histórias, sabemos do seu fim. Mas algo muito triste. Vamos um pouco mais à frente, no livro de Naum. E Naum, ele relata aqui exatamente o oposto que aconteceu no livro de Nínive, no livro de Jonas, né? Naum, ele traz aqui, no seu capítulo 3, a ruína completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária. E aí a gente tem a narrativa toda da destruição de Nínive acontecendo aí 100 anos após a misericórdia de Deus alcançar aquele povo. 100 anos após Deus se arrepender de destruir Nínive e não destruí-la. 100 anos após o próprio rei de Nínive decretar que todos se humilhem perante o Deus de Israel para que Deus se arrependesse da destruição que viria sobre Nínive. Esse povo já havia se esquecido da misericórdia do Senhor e se entregue novamente ao pecado, às práticas pagãs e a todo tipo de distanciamento de Deus. Eu peço a você um apelo para o povo que hoje tem se rendido ao Senhor: continue, porque nós incorremos nesse erro de muitas vezes, quando nos deparamos com algo tão drástico acontecendo na nossa sociedade, nós rendemos a Deus, buscamos a Deus em oração, fazemos, quem sabe, um falso concerto com Deus, e quando as coisas parecem que está abaixando, parece que está entrando no seu eixo, nós voltamos com as mesmas práticas, voltamos com o nosso dia a dia, o nosso distanciamento do Senhor e negligenciamos o estudo, negligenciamos a comunhão com Deus, a oração. Queridos, o momento que nós estamos vivendo é um momento para refletir como nos portaremos daqui em diante. Não podemos mais viver como o povo pagão, que em um momento nós aceitamos a Jesus e no outro nós deixamos Jesus de lado. Em um momento que nós entramos em desespero perante o que está acontecendo, nós nos entregamos de forma falsa e no outro nós deixamos Jesus de lado. Como está de fato a sua vida com Deus, a sua comunhão? Como está de fato
Você está ouvindo a voz de Deus de coração aberto ou tem negligenciado? A palavra disse: hoje ouvides a minha voz, não endureçai o vosso coração. Deus usa meios, todos possíveis, para alcançar o coração daquele que Ele ama. E Ele te ama. Ele quer que você esteja com Ele no céu, um lugar que Ele prometeu para mim, um lugar que Ele prometeu para você. Mas estar lá depende de você, da sua resposta. Porque tudo que Deus podia fazer, Ele fez para te salvar. Tudo aquilo que era impossível para o homem, foi possível para Deus. Jesus veio ao mundo, se fez carne e sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Pagou o preço que não seria possível ser pago por outro, para que você tivesse vida, para que eu tivesse vida. Nada acontece sem que antes Deus revele ao seu povo. Deus não mandou a destruição para Nínive antes pudesse anunciar. Se Deus não tivesse a intenção de perdoar os ninivitas, ele não mandaria Jonas pregar. E Jonas pregou. Mesmo contra a sua vontade, mesmo esperando o pior para aquele povo, Jonas pregou. Sabe, queridos, Deus tem enviado a sua mensagem ao seu povo. Como está o seu coração? Como você vai receber essa mensagem de advertência? Deus, ele tem intenção de te salvar. Tudo que Deus fez e faz é na intenção de salvar o ser humano, de salvar você. É por amor a você. Qual é a sua resposta? Muitos acontecimentos estão por vir. Esse momento que nós vivemos de pandemia, de muito desespero entre os povos da terra, não é o primeiro e não vai ser o último. A vinda de Cristo, ela vai ser como a vinda de um ladrão à noite, mas para aqueles que não esperam. Você tem professado que está aguardando Jesus, que está esperando o grande dia da volta do Salvador, quando esse céu vai se abrir. Se você realmente está esperando esse grande dia, esse grande encontro, como você está esperando? Desapercebido? Porque será como um ladrão para os que não esperam. Isso está relatado no livro de 1 Tessalonicense. Abra suas Bíblias em casa. Acompanhe comigo na leitura. 1 Tessalonicense, é o capítulo 5. Lá diz o seguinte, verso 1. Irmãos, relativamente os tempos e as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão do que o dia do Senhor vem como um ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a quem está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha que interessante. Essas palavras de Paulo na carta aos Tessalonicenses. O dia de Cristo, aquele grande dia, nós sabemos através da Escritura que não tem um dia marcado. Nem o filho sabe, senão o pai. Mas quanto ao que precede esses dias, vós não estáis em trevas. Vós sois filhos da luz. Como agora pode esse dia te pegar desprevenido? Será se você está desprevenido? Será se você está vivendo ondas de fé? Quando algo interessante acontece, você se entrega para Deus e essa é uma falsa entrega? E aí depois, quando as coisas acalmam, você então volta a viver como os ímpios? Volta a viver de qualquer forma? Deus faz um apelo ao seu coração. Ele quer que você verdadeiramente se entregue. Que haja uma conversão real e duradoura. Uma conversão como a dos ninivitas que se humilharam perante Deus, que se entregaram, mas que seja duradoura. Não como a nação, depois de um tempo, se esqueceu do concerto que fez com Deus e voltaram às práticas.
O povo de Deus não pode viver essa oscilação de entrega e renúncia a cada momento que passa na humanidade. Eu lembro do Natal do ano, na virada de 1999 para o ano 2000. Muitos temiam a volta de Jesus ou finais do tempo nesse dia. Nós tivemos um culto de passagem de fim de ano lotado em todas as igrejas espalhadas pelo nosso Brasil e mundo, eu creio. Na época eu morava em Minas, a minha família tinha se mudado para Minas e nós morávamos lá. A igreja passava por uma reforma e nós não tínhamos um tempo para congregar. Então nós estávamos nos reunindo em uma fábrica de bloco que pertencia à minha família. E nós estávamos num galpão aberto, ela tinha uma cobertura, mas não tinha paredes em volta. Era uma fábrica de bloco, como mencionei, e eu lembro que nós não tínhamos lugares. Era um culto de passagem de final de ano de 1999 para o ano 2000. E eu vi ali naquele momento pessoas que nunca adentraram a igreja, nunca aceitaram um convite para frequentar a igreja ou para, quem sabe, assistir um culto. Um convite esse que eu não acho que é de uma pessoa, mas uma pessoa usada por Deus para alcançar aquele coração. E hoje Deus quer alcançar o seu coração através dessa mensagem que está chegando até tua casa, até o seu trabalho, quem sabe, até este momento. Eu não sei se você está voltando do trabalho, se você está no trajeto, se você está isolado na sua casa, eu não sei. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa mensagem, mas eu sei que você está ouvindo essa mensagem porque Deus te ama e Ele quer salvar a sua vida. Sabe, queridos, naquele culto de passagem, final de ano, muitas pessoas fizeram um concerto com Deus. E muitas pessoas, daquelas que eu vi na igreja, não estão mais na igreja. Muitos daqueles que fizeram um concerto com Deus naquele dia, não durou 6 meses. Alguns duraram um pouco mais de 1 ano. Alguns deles já morreram e morreram longe dos caminhos de Deus. Eu não sei o que você está esperando para se entregar a Jesus. Mas a palavra é clara, Cristo está dando a mensagem para nós hoje, fazendo um apelo à sua igreja. Um dia virá como um ladrão para aqueles que não esperam, para aqueles que não estudam, para aqueles que não estão andando de acordo com a palavra de Deus, para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, para aqueles que estão longe da comunhão que é necessário no presente momento que vivemos, para aqueles que estão negligenciando o chamado de Cristo. E eu espero que você não seja pertencente a essa classe. Que você não esteja pertencente a essa classe. Dos que negligenciam o chamado de Deus. Mas aqueles que ouvem o chamado do pastor. Que compõem esse rebanho. Porque Cristo chama os seus. Está chegando o momento que Ele está ajuntando os seus no seu aprisco. Cristo tem chamado muitos ao redor do mundo. Muitos têm ouvido o chamado de Deus. Muitos pagãos têm ouvido o chamado de Deus. Muitos de outros apriscos têm ouvido o chamado de Deus. E você, que se diz um propagador da volta de Cristo, será se você realmente está se rendendo, se humilhando? Porque o momento que vivemos é um momento para se humilhar, para orar, para buscar como nunca antes buscamos a Deus. Queridos, nesse tempo de coronavírus, nós vemos muitos vídeos na internet de pessoas prestando algum serviço para a sociedade, outros desesperados, outros dizendo ser incrédulos. Mas eu vejo um apelo que é quase que um coro de todo mundo, que as pessoas não estão levando a sério a gravidade do problema, que as pessoas estão negligenciando a importância das prevenções, dos cuidados, daquilo que é necessário para vencer o mal que é o inimigo do mundo atual. E eu olho para nós e vejo que nós temos negligenciado também o chamado tão importante que o Espírito Santo tem feito à sua igreja. Nós estamos negligenciando há muito tempo um chamado incansável do amor de Deus para a sua igreja e não estamos levando a sério. Muitas pessoas
não estão levando a sério e aumentando a propagação desse vírus na sociedade. E muitos professos cristãos não estão levando a sério o chamado de Deus, porque Ele está às portas. Eu quero compartilhar a leitura deste livro, Eventos Finais. No capítulo 1 do livro, aí ele traz como título A Última Grande Crise da Terra. E lá diz o seguinte: a ampla apreensão pelo futuro. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar no nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenuncia a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Sabe, queridos? Esse é uma compilação, um livro Eventos Finais. Isso foi escrito em 1909. A urgência dessa mensagem tem sido negligenciada por nós. Aqueles que professam ter o conhecimento da breve volta do Criador. Quando voltamos às profecias bíblicas e às profecias deixadas pela profeta Ellen White, nós vemos que nós vivemos no limiar dos últimos dias deste mundo. E ainda assim, estamos levando na brincadeira. Como muitos estão levando esse vírus. Eu vi recentemente aí uma turma fazendo uma passeata contra o vírus, toda aquela aglomeração de jovens sem qualquer respeito ou consciência da gravidade do problema. E eu vejo hoje numa sociedade que negligencia um problema sério, a mesma atitude de um povo que negligencia a mensagem que ele mesmo proclama. Será se não está você e eu vivendo essa verdade de forma como mentira? Nós clamamos que Jesus está às portas. Dizemos crer nas verdades bíblicas. Dizemos crer no espírito de profecia, mas sequer estamos dando importância ao que está falando. Sequer estamos dando importância à mensagem e advertência que Deus tem trazido ao seu povo. Nada acontece sem que antes Deus revele ao seu povo. E neste momento que vivemos, mais uma vez, através do estudo da palavra, através do espírito de profecia, Deus está revelando a você que Ele está às portas. E Ele te ama, Ele quer te salvar. Entregue hoje o seu coração a Deus. Não espere algo ainda maior acontecer. Não espere algo ainda mais drástico acontecer. Porque talvez será tarde demais. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Sabe, queridos, quando a porta da graça se fechar, não quer dizer que Cristo não poderá ouvir a sua oração. Quer dizer que você foi longe demais, que não terá interesse em buscar a Jesus. Se hoje você sente o convite do Espírito de Deus, se hoje você sente o Espírito Santo tocar o seu coração, não resista. Não sou eu que estou apelando. É o Espírito de Deus. Ele que está apelando ao meu coração e ao seu coração. Entregue o seu coração a Jesus. Ele quer te salvar. Ele quer te levar para um lugar maravilhoso, onde não teremos medo, onde não teremos problemas, onde não nos despediremos mais. Ele preparou esse lugar para você. E Ele quer que você esteja lá. Ele quer que eu esteja lá.
mas para isso precisa da sua resposta. E uma resposta não é dizer apenas sim, é se render, é se humilhar, é buscar a Deus, é se entregar de coração, coração humilde. Feche seus olhos onde você está neste momento. Vamos buscar a Deus, vamos nos entregar para que Ele faça uma obra restauradora na nossa vida e transformadora. E que possamos realmente nos encontrar com Jesus como alguém que deseja encontrá-lo. Feche seus olhos. Pai querido, amado Deus, mais uma vez, ó Senhor, nós somos gratos a Ti, porque nos ama. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque envia a nós uma mensagem de esperança em meio a tamanha crise que vivemos, ó Pai. Sabemos que muitas coisas ainda acontecerão. Sabemos, quem sabe, que as coisas vão piorar, mas temos a certeza que há um Deus que tem interesse na nossa salvação. Sabemos com certeza que há um Deus que se preocupa com cada um de nós. Assim como se preocupou com um povo mau e pagão, que era o povo de Nínive. A história de Nínive, ó Deus, traz ao nosso coração a esperança, porque sabemos que não há um lugar onde o pecado nos levou tão longe que o Senhor não possa nos resgatar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem interesse de salvar mesmo aquele pecador, que foi longe demais aos olhos humanos, mas não há profundidade, nem altura, nem coisa alguma neste mundo que pode nos separar do Teu amor, ó Pai. Por isso estamos aqui na Tua presença, para buscar a Ti em espírito e em verdade, ó Pai. Eu Te clamo, que o Senhor abençoe a cada um de nós, ó Deus. Onde estamos neste momento, seja em casa, seja no trabalho, seja num transporte, seja num carro, eu não sei onde cada um está ouvindo essa mensagem, ó Pai. Mas eu invoco o Espírito Santo de Deus, para que toque o coração de cada um neste momento. E haja uma entrega verdadeira de coração. Ó Deus, prepara-nos, ó Senhor, para os momentos que se seguem neste mundo, ó Pai. Nos dê o Teu Espírito, a Tua paz e o Teu amor. Perdoa os nossos pecados, nós clamamos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre e sempre. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.